pelo governo para mentir e enganar o povo, né? Mas isso nós vamos ouvir muita veemência, né? Muita autoridade dela, Jussara Galto. Bom dia. Gabriel, bom dia, Dilson. Espero que vocês estejam bem, apesar de todo esse frio que está aqui. Hoje, para mim, pessoal, foi um dos dias mais frios deste inverno. Não sei se por causa da chuva, não sei, a umidade. Eu só sei que hoje eu passei muito trabalho. Hoje foi um dia bastante difícil. Mas cá estamos, né? A noite está sendo mais branda, me parece. Então, a gente já conversou muito sobre esse assunto, que eu vou repetir de novo. E vou repetir tantas vezes quantas me for possível. Eu não sei até quando eu poderei falar. Ninguém sabe. Né? Até quando os brasileiros poderão dizer o que pensam. Já faz muito tempo que esse direito já vem cerceado. E o que eu tenho para dizer para vocês, que eu ainda não comentei muito ainda em cima, é que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Amor ou dor são opcionais. Às vezes vem um pouco mais de dor, que a gente não pode evitar, mas a gente tem que ter fortaleza para aguentar. Mas normalmente, isso é exceção. O crescimento, até a dor do crescimento, só algumas muito raras pessoas sentem. Nós, a maioria cresce sem dor. Não sei se vocês já ouviram falar que existe dor de crescimento. Para tirar o esticamento de tudo, né? Da pele, dos nervos, das veias, eu não sei. Eu sei que tem gente, isso eu já conheci, que teve sofrimento para crescer. Normalmente não temos. Mas, via de regra, esses dois são os caminhos. Eu estou dizendo isso por quê? Pela mesma tecla que eu venho batendo todos os dias há muitos anos. E desde que eu entrei para a política, e eu tive o contato assim, mais de perto com os eleitores, com o que as pessoas pensavam na época e verbalizavam, porque naquela época se falava muito menos que hoje, se tinha muito mais cuidado que hoje. Hoje a permissividade é muito maior. Eu digo permissividade porque às vezes as coisas saem do controle através das palavras. E nós chegamos a ofender algumas vezes, não é? Me lembrar sem querer, mas isso acontece. Antes, como havia mais silêncio, havia menos possibilidades de errarmos, pelo menos com as pessoas desconhecidas, que o que eram os eleitores para mim e eu para eles. Eu, uma novidade raríssima, né? Mulher, primeira vez, uma mulher concorrendo a deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Até então, nós só tínhamos tido vereadoras, muito raramente, e já tínhamos tido deputadas estaduais e uma federal de Pernambuco, Cristina Tavares, eu lembro o nome dela ainda, que eu fui contemporânea dela, e já depois de ter entrado na política. Depois nunca mais ouvi falar nela. E provavelmente nem ela de mim. Meu Deus, os anos passam, sei lá. Então, as pessoas tinham outro comportamento, assim, tipo, olhar para mim, assim, de cima a baixo, da cabeça até os pés. Eu era bem guria, bem novinha, não tinha 30 anos ainda, tinha 26. E elas perguntavam, o que tu está fazendo aqui? Meio de homens, né? Não diziam isso, mas pensavam. E eu já comecei a ter aquele contato, aquela atividade, que aquela aproximação permitia, e tinha que explicar, e às vezes não entendia, porque para mim era tão natural que a minha profissão de origem, e a que eu exerci por mais de 50 anos, foi a advocacia no Tribunal do Júri. E era também, por acaso ou não, um território masculino. Tanto que eu fui uma pessoa que custou muitíssimo, muitíssimo usar calças compridas,
primeiro lugar, porque nem no fórum a gente podia entrar de calça comprida, eu vivia no fórum. Não estava na moda, não era costume. Depois é que depois que as coisas foram evoluindo, ou não, né? Porque evoluindo tanto, a gente vê as meninas entrar com a calcinha de fora, nos fóruns, nos tribunais, né? De tão curta que são as saias. Mas não é crítica isso aí, não é. Moda é moda e a gente tem aqui, meu Deus do céu, saí fora aqui. Ai, saí fora. Não, voltei. Bem, então, algumas me perguntavam até assim, não, tu não é casada, né? Já fomos para ele esperando que eu dissesse não. E eu dizia assim, cadê teu marido? Tá em casa. Tem filhos? Tem. Cadê os filhos? Tá em casa com ele. E quem é que cozinha para eles? O marido. Claro que eu já ia, né? Já vi que estavam me pegando para não sei para quê. Então eu tirava, eu zoava, né? Sério, bem séria. Tá em casa, quem é que faz comida? O marido e o pai. Se eu sou mãe, tenho obrigação, ele é pai, também tem. Tanto quanto eu. Enfim, as coisas. Estou dizendo isso para vocês porque naquela época eu já, pelo menos com o meu exemplo, eu mostrava que as mulheres podiam participar da política. Hoje, participam um pouquinho mais. E eu digo um pouquinho mais, porque, apesar de, em algumas profissões, as mulheres terem crescido e até ultrapassado o número de homens, e eu estou falando número de homens, e eu estou falando nas profissões tipicamente consideradas masculinas, né? Tipo promotor, juiz, delegado. Enfim, hoje, quando eu comecei a advogar, não existia delegados, mulheres. Não existia promotoras, não existiam juízas. Tanto que o Poder Judiciário era chamado de clube do Bolinha. Então, eu venho desde lá, dessa época, mostrando para as pessoas que fazer política é uma coisa necessária, é tão natural quanto qualquer uma outra profissão, quanto menos roubar, né? Roubar não combina com política. Mas é o que mais acontece hoje. Mas isso naquela época era impensável. Não que não houvesse pessoas que gostassem do alheio. Mas não era assim como hoje, né? Hoje nós ultrapassamos todos os limites do possível, do suportável. Porque hoje, segundo a cabecinha de vocês que votam hoje, por roubar é uma coisa inerente à classe política. E isso é uma falsidade. Isso é um erro muito grande. Agora, como as pessoas erradas que cometem crimes, que roubam, e elas são denunciadas publicamente, como tudo que é negativo. Não é? Qual é a página que a maioria das pessoas procura nos jornais? Quando havia jornais de papel, né? Era a página criminal. Saber quem é que roubou, quem é que matou, quem é que morreu, os resultados dos júris da semana ou do mês. Enfim, é a crônica policial que era mais procurada. Sempre foi. Não foi a parte da economia, não foi a parte social, porque era sempre pequenininha, mas era a parte criminal. E, no entanto, a coisa foi degringolando. Essa palavra não é bom de se dizer, né? Mas né, é comum, faz parte do nosso falar cotidiano. A coisa foi descambando, então, vamos dizer assim, para uma forma, para um jeito, que parece que se o indivíduo que não rouba, que não é ladrão, ele não combina com política, ele não pode fazer política. E por conta disso, não sei se por comodismo, por indiferença, ou por achar mesmo que política era uma coisa, as pessoas foram se afastando. E quando os bons se afastam de qualquer profissão, de qualquer lugar, os maus tomam conta, a ralé. Os ladrões, os oportunistas, os aproveitadores. E os anos foram passando, as décadas foram passando, e cada vez os bons foram recuando mais, e os maus foram avançando. E tomaram conta dos parlamentos, tomaram conta das prefeituras. Eu não vou dizer que todos são, mas os que são, eu falei na página policial, os que são corruptos, que se descobre, eles dão ibope. Então, os jornais, as revistas, sei lá, agora a internet,
salienta bastante, fala bastante, até parecer que isso é uma coisa comum, normal. Mas eu não perco a mania de dizer para vocês, isso não é normal. O normal é o indivíduo na profissão que ele começar, que ele tiver, sei lá, talento, vocação, que ele seja um bom profissional. Ser um bom professor, uma boa professora, um bom médico, uma boa médica, enfim, um advogado, um bom juiz, e qualquer coisa que se vai fazer, uma empregada doméstica, uma enfermeira, um maestro, um artista. Se o artista não for bom, ele também não faz carreira, não cresce. Tem que ter talento e demonstrar esse talento. E para a política, vocês queiram ou não, acreditem ou não, precisa-se de talento. Precisa gostar. Gostar de queijo, Sara? Gostar de participar, gostar de se doar, gostar de querer que o coletivo seja cada vez melhor, que as pessoas tenham mais direitos, tenham melhores empregos, melhores salários. Essa é a obrigação do político. Que eles vivam em lugares melhores, que tenha água, que tenha esgoto, e que as casas estejam, e que tenham um salário compatível com casas normais, com casas bonitas, ajeitadas. É isso que acontece sempre? Não é. Mas é 70%, 80%. A gente encontra favelas, por exemplo, que agora tem outro nome, mas eu sou antiga. Favelas, a gente tem essas zonas que rodeiam a maioria das cidades, e da onde vieram, né, veio o pessoal do interior, que migrou para o Grande Centro, para ter escola para os filhos, ou escolas melhores, ou para ter emprego melhor, ou até para ter emprego mesmo. Porque uma fazenda emprega, no máximo, 10, 15 homens. Uma plantação também, não são centenas nem milhares. E a população cresceu muito. Então, é de se esperar, se você vai procurar um dentista, um advogado, se você tem que responder um processo perante um tribunal, que o juiz seja honesto, que qualquer profissional de qualquer área seja bom, seja honesto, haja com verticalidade. Isso é o que nós esperamos. Quando isso não acontece, a gente tem que mudar de profissional. Ou se não mudar, se o médico não é bom, se o advogado não é bom, então, se você continua, parece ser burro. Não se importa de ser um perdedor. E assim, isso é válido para as escolas. A gente vai num açougue, o açougueiro vende qualquer porcaria, vende mais nervo, e principalmente para as mulheres que costumam enganar na venda. Então, muda. Simples assim. Qualquer área profissional, quem não está gostando, quem não está se sentindo satisfeito, não está feliz com o profissional que procurou, muda. E é isso que eu venho implorando para vocês há anos, há décadas. Não é bom aquele político. Não chacoalhe os ombros, diz que não tem nada com isso. Você tem tudo a ver com isso. Porque é o profissional para o qual você deu autorização de agir em seu nome. Vai para um tribunal, vai para uma tribuna, uma Câmara de Vereadores, ou uma Assembleia, ou Câmara Federal, ou Senado, ou vai uma prefeitura, ou no governo do Estado, ou no presidente de um país. O mínimo que se exige dele é que ele tenha lisura e que haja com honestidade. Isso foi caindo tanto da moda que hoje parece que o normal é juiz ladrão, juiz corrupto, promotor corrupto, vendem sentenças, magistrados de cortes superiores que também misturam o dinheiro deles com o dinheiro que é do Estado, digamos, e ficam com ele como se dele fosse. Mas essas são as exceções. Quando eles são apontados, tem que ser afastados. E tem que responder criminalmente por isso. Só que uma coisa puxa a outra. E o descaso foi crescendo tanto, que hoje nós temos uma Constituição, como a maioria dos países tem, só que não é respeitada, não é cumprida.
Então, lá está escrito, né, a separação dos poderes independentes. Só que não, agora não é assim. Agora os poderes estão muito confusos. O judiciário, que só tem que julgar, não está mais julgando sozinho. A Corte Superior, que ela é criada apenas e tão somente para cuidar, para se importar com a constitucionalidade dos comportamentos judiciais, comportamentos humanos, que vão parar na justiça, hoje não. Hoje pessoas que tinham que estar sendo julgadas nas cortes inferiores, não que sejam piores, né, que estão mais embaixo, nas comarcas, na primeira instância, se diz. É ali que teria que estar sendo julgado hoje o Bolsonaro, porque ele é tão comum perante a lei quanto você e eu. Então, se qualquer um de nós tiver que responder um processo, vamos começar na primeira instância. Agora, já começa lá em cima, e não começa no colegiado. São 11 no Supremo, e a coisa foi encurtando, parou na mão de um. Os processos que tinham que ser sorteados para cair aleatoriamente na mão de um ou do outro, hoje não são mais sorteados, hoje eles são conduzidos. Tanto que tem um juiz, um ministro, que ele avoca a si todos os processos que ele quer interferir, mesmo naqueles processos, olhem a aberração jurídica que isso é, mesmo aqueles processos em que ele é vítima. Você diz vítima, né? Vítima, ele é o promotor, ele acusa e ele vai julgar. Ele julgará. E os seus pares, que terão que proferir, prolatar uma sentença, muito antes do julgamento, isso é a coisa mais comum da gente assistir hoje em dia. Eles já estão emitindo seu voto pelos pareceres que dão em público. Um ministro nunca ficava dando entrevista sobre um processo. Hoje, isso é normal. Então, tu já sabe como é que essa criatura vai votar. Isso é contra a lei. Isso é inconstitucional. Mas está acontecendo na casa que deveria vigiar, fiscalizar o que é constitucional ou não. Hoje nós não temos mais a vigência de uma Constituição só quando é para agredir o povo. Se nega a Constituição ou se exige, se mostra a Constituição. Porque para eles é só um mar de rosas. Para eles não existe o lado errado. Eles estão sempre certos com quaisquer posições que adotem. E a gente está vendo tudo isso perplexo. E cada dia a perplexidade aumenta mais. Porque, por exemplo, hoje foi notificado, ou ontem, que eu estou gravando à noite esse programa, eu fiquei sabendo pela imprensa, um senador que eu admiro, que eu respeito e que eu acho assim de grande dimensão. Ele está lá meio constrangido, pelo menos foi a impressão que eu tive, gaguejou e tal, para explicar para a gente que eles estão entrando com impeachment, oba, e agora? Contra a ministra Carmen Lúcia, que é uma vampira desdentada. É a única mulher que tem ali. E convenhamos, né? Ela nos envergonha. Ela não nos representa. Qualquer pessoa, pela profissão mais humilde que tenha, não se vê representada por ela. Porque ela é uma péssima juíza, é uma péssima ministra, é uma péssima julgadora. E está na maré dos outros, né? Tá que tá. Ela faz as coisas erradas, ela faz declarações estapafúrdias, tipo, ela não disse exatamente assim, eu já estou dramatizando. Nós, coitadinhos aqui, 11 cercados por mais de 200 milhões de tiranetes. Aí os tiranos somos nós.
Então, nós somos tão malvados que nós pensamos o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, todos os tribunais, o eleitoral, todos os tribunais superiores, para isso tem bastante, né? Para não fazer nada, para não julgar da maneira como tem que ser. Enfim, eu estou hoje desfiando um corolário de coisas erradas, coisa que eu não gosto de ficar fazendo, mas tenho que fazer para puxar as orelhas de vocês lá no final. Olha que mania que tu tem, sabe? Puxar nossas orelhas. Tenho, porque nós chegamos assim, ó, nessa maré de xixi, nessa situação horrorosa, nessa situação que só se repete nas ditaduras. E, no entanto, eles estão prendendo milhares de pessoas, estão expulsando, fazendo com que fujam do país jornalistas, grandes mentes, grandes inteligências, não só na área do jornalismo, porque não se pode hoje pensar contra. Isso, por causa disso, porque essas pessoas estariam atentando contra a liberdade, contra o direito de fala, contra aquilo que nos é permitido pela própria Constituição. Nem os parlamentares, que também são defendidos legalmente na lei, nem eles podem ter o exercício tranquilo da tribuna e dizerem o que pensam, porque não tem mais isenção. Eles vão para a cadeia também. Então, hoje, essas pessoas vão para a cadeia porque simplesmente uma meia dúzia precisa justificar a sua autoridade. E essa meia dúzia se resume, muitas vezes, a uma pessoa só. E os outros só são coniventes. Os outros aplaudem. Agora, como é que nós chegamos nessa aberração jurídica, nessa aberração legal, nessa aberração institucional e política? Como é que nós chegamos? Votando mal. Eu tenho que ser chata, eu tenho que repetir. Porque se houvesse um Congresso minimamente operando dentro da legalidade, dentro das 4 linhas, como quer o nosso líder, como não é que ele queira, é porque eu quero direito. Se houvesse tudo isso, nós não estaríamos do jeito que estamos, porque no Congresso, o Congresso detém o condão de mudar essa situação. O presidente do Senado pode fazer isso. Mas ele não faz. Por que ele não faz? Todos os que têm passado por aí, a gente sabe que, uma linguagem muito grosseira, eles não fazem o que tem que fazer, aquilo que eles prometem na hora do voto, porque são bandidos, porque são ladrões, porque são corruptos, porque se vendem. E vocês podem fazer uma retrospectiva de 10, 20 anos e vocês vão descobrir, com a maior tristeza do mundo, que todos os presidentes da Câmara e do Senado, nessas últimas décadas, foram exatamente isso que eu acabei de dizer. Foram ladrões, corruptos. Agora o Alcolumbre foi presidente do Senado. É escarrado isso aí que eu estou acabando de dizer. Aí ele vem de novo, aí quando a gente pensa assim, um dia, parece que nunca vai terminar esse mandato deles na presidência do Senado, um dia termina. Nunca mais essa praga voltará. Passam 4 anos com outro ladrão no lugar dele, outro corrupto no lugar dele, cada um pelas suas razões, e ele vem de novo, se candidata no mesmo Senado, porque houve poucas diferenças, e se elege de novo presidente do Senado. Quando é que pela minha cabeça passou, nem nas horas do momento de maior amargura, de maior tristeza, eu imaginei que o Congresso poderia repetir o Alcolumbre na presidência do Senado. Ele está lá de novo. E antes dele, o Pacheco, que é advogado, lá naquele caso triste, lá de Minas, lá de Brumadinho, ele é o advogado da empresa responsável por milhares de pessoas, por milhões de reais de indenização. E onde é que está o processo? Está lá embaixo, está lá na primeira instância. Não, já chegou no Supremo faz tempo. E por que ele ficou reticente? Por que ele se fingiu de múmia, de paisagem? Para não impeachment o Alexandre de Moraes? Por quê?
rabo preso. Porque o processo esse, que vale milhões para ele, que os clientes deles terão que pagar de indenização, alguém está sentado em cima, uma bunda gorda, em cima de um monte de processo. E milhares de pessoas sem indenização, depois de anos e anos da tragédia. E o presidente da Câmara agora, então, isso aí é uma coisa tão horrorosa, ele é da Paraíba. Será que o pessoal desse estado é sonolento, é dormente? São pessoas assim que muito ignorantes? Eu tenho quase certeza que não. E ele não é cristão novo nessa coisa de roubar. Ele já é filho, neto e bisneto de homens e mulheres públicas lá daquele estado que roubaram e roubam até hoje. Então ele tem pedigree de ladrão. Se ele fosse um cachorro ou um outro animal, ele teria o pedigree de ladrão. Porque é isso que ele é. Tem DNA de ladrão. E o presidente da Câmara, com tantos deputados, não são tantos, mas nós temos, assim, no mínimo, 15 deputados federais, ou 20, vamos dar de barato, deputados que deveriam estar lá naquele lugar, que poderiam estar, porque são íntegros, são honestos, são verticais. Mas desses aí nem se fala. A gente fica sabendo pelos projetos que eles conseguem aprovar. Mas isso não dá mídia. Como se dizia antigamente, isso não vende jornal. Então, é melhor falar nos sem vergonhas, nos sem caráter, nesses que usam e abusam do direito de usar o nosso dinheiro. Tem um assunto agora que é extremamente delicado, nem sei como é que ficou agora nesses últimos dias, mas parece que ainda está em vigor, parece que ganhou, porque são tantos os problemas, são tantas... A gente tem que prestar atenção em tanta coisa, eu faço o dia inteiro. E muitas vezes não consigo ficar sabendo tudo o que aconteceu, ou quase tudo. Fico sabendo de uma pequena parcela, porque as pessoas procuram também, e trocam informação, e ligam, e mandam mensagem, e mandam matérias para a gente também examinar, e até dar um parecer. Enfim, mas eu gosto de fazer isso, não estou me queixando. Só que a gente, às vezes, não tem tempo de ver tudo. Então, tem tanta diversidade também de sacanagem, que a gente acaba meio que se perdendo. Então, colocaram em votação o aumento do número de deputados, de 513, parece, para 551, eu acho, não sei, mais 18, não sei fazer conta. Pois bem, nós já temos uma Câmara de Deputados que é uma vergonha. Eles não trabalham. Eles têm 2, 3 meses de férias por ano. Eles tinham que estar lá nos representando, brigando sempre, aprovando. Mas é só meia dúzia que faz isso. Porque o resto tudo é negociado. É tudo toma lá da cá. Então, eu sou uma pessoa que, justamente por estar tanto tempo na política, eu fico arrepiada quando alguém fica muito feliz e bate palmas e diz assim, fulano, nosso deputado, trouxe tantas emendas, tantos milhões de emenda. Melhor não trouxesse. Melhor não tivesse trazido. Muito melhor. Porque para conseguir a maioria das emendas parlamentares, muita alma se vende para o demônio. Os municípios depois ficam felizes porque constroem mais uma escola, nem isso. Sei lá, esse dinheiro já se dilui na corrupção nos municípios e nos estados. Eu não estou... estou generalizando aí, porque é assim. Eu não estou dizendo que todo prefeito é ladrão, não é isso. Nem que todo deputado é corrompido, não é isso. Mas a maioria do dinheiro, do nosso dinheiro que vai lá e volta diluído. Nunca para os objetivos. Quanto veio para a enchente do ano passado? Que se saiba, nada. Como é que as pessoas não morreram de fome e de frio e não ficaram completamente a desabrigo? Porque o povo, quer dizer, nós do povo, muitas religiões, muitos pastores, muito padre,
profissionais de qualquer área, empresários, ajudaram com centenas, com milhares de caminhões, com comida, com tudo que era necessário. Com tudo não, com pouco que era necessário. Porque algumas pessoas tinham casas grandes, enormes, super bem imobiliadas, perderam tudo. Como muita gente que tinha casas humildes e com coisas compradas com muito sacrifício também perderam tudo. A gente não quer um Estado pagando tudo que paga, por exemplo, como é o Estado brasileiro, pagando mundos e fundos de auxílio isso, auxílio aquilo, criando uma vagabundagem sem limite, criando aquelas pessoas que sabem, que deitam e rolam, porque sabem que vão receber dinheiro sem trabalhar, e fazendo filho, e dele botar filho no mundo para passar fome também, porque a maioria desses pais tem essa cabeça usada para o mal, que é pegar essas ajudas humanitárias que o Estado dá, para cachaça, para droga, que cachaça e droga é a mesma coisa. Não é para satisfazer as necessidades básicas da família. Não é. Mas é isso que acontece. Então, voltando às emendas, por que eu fico arrepiada? Porque elas todas têm um preço. Será? Eu não fiz, isso aí eu nunca estudei, nunca me aprofundei nessa questão, mas vou fazer isso a partir de agora. Como é que era antes? Quando é que nasceu e começou esse sistema das emendas? Como é que isso surgiu? Porque antes não se ouvia falar. E agora é só o que se ouve falar. E claro, 300 milhões. Lá na planície, no geral, né? Daqueles 300, chega a 515 milhões. Quando chega. Isso pegando o cômputo geral. Né? Posso estar exagerando para mais ou para menos, mas é uma média assim. Alguns deputados têm mais, outros têm menos, mas isso dificilmente, isso aí não pressupõe uma troca. Quer dizer, uma troca de alma. Estão se vendendo. Mas estou trazendo o que é bom para o meu Estado. Antes não trouxesse. Antes que esse dinheiro fosse repartido com mais... como é que se diz? Uma maneira mais fácil de fiscalizar. Que as prefeituras recebessem, que os estados recebessem. Não é que os prefeitos e os governadores sejam as pessoas mais honestas do mundo. Não são. Porque eles também tomam parte desse dinheiro para si mesmos. Mas também não são todos. Você que votou na pessoa tem que saber se ele é do tipo bonzão, tá com tanto dinheiro de emenda. Ele está me representando bem. Vai ver como é que ele vota lá. Vai ver se ele não consegue esse dinheiro porque vota com tudo que a barbaridade que o executivo apresenta. Geralmente é isso que acontece. Você não sabe, né? Não para pensar. Quer saber? Ganhamos. Tem tanto de verba. Eu respiro fundo e fico pensando. Muitas vezes melhor não viesse dessa forma. Mas isso é também um estudo que tem que se fazer. Por exemplo, está se estudando agora, e pelo menos ficou stand-by, né, por enquanto, porque agora vem o recesso quer dizer férias, e eles só voltam em agosto, novamente a trabalhar, a votar projetos. Então, em função disso, vai dar assim, um refresco para a gente trabalhar melhor essa coisa. Por quê? Pela nossa pressão, e eu tenho certeza que vocês contribuíram, eu tenho certeza que o Brasil inteiro contribuiu nessa pressão, porque foi feito assim em larga escala entre os conservadores e entre o pessoal de direita, para pressionar os senadores para eles não aprovarem a lei assim como ela está. Porque senão é aquilo que eu estou sendo repetido, mais do mesmo. Vamos continuar enxugando gelo. Temos bons candidatos. Estão cada vez se aprimorando. Vem os safados no meio. Mas você tem que ter o seu feeling pessoal. Não vou votar nele. E se eu errar, se eu estiver trabalhando para alguém que não mereça a sua confiança, e você souber de algo sobre esse candidato para o qual eu estou envidando meus esforços, me diz, Jussara, dá uma examinadinha nesse teu
esse teu candidato a deputado federal, senador ou deputado estadual, eu não vou me ofender. Eu vou ficar feliz, porque eu vou saber que vocês estão participando do processo. Eu não estou aqui para empurrar candidato goela abaixo de ninguém. Eu só trabalho, e em princípio são bons, os candidatos da direita, e que são também, e é uma coisa meio que redundante isso aí, conservadores. Porque são esses os candidatos que conhecem a Deus, amam a Deus, respeitam Deus. Sabem que são filhos de Deus e que todos os outros também são filhos de Deus, que ninguém. Respeitam o país, a pátria, não ficam roubando do seu próprio país, respeitam a família, respeitam a vida, são contra o aborto, respeitam a vida, sendo contra as drogas. Essas pessoas, elas têm que ser, porque todo mundo tem um passado. E nas cidades do interior, porque todo deputado é de uma cidade, todo candidato a deputado é de uma cidade. Então, naquela cidade ele é conhecido. Se ele tiver um passado triste, se ele tiver um passado tenebroso, cabuloso, como dizem, né? Que são os diálogos do atual presidente com o pessoal do crime. Então, se você souber, você tem a obrigação de procurar o presidente do partido, mas não sei quem é, vai descobrir. Olha aqui esse candidato, é assim, 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 assim. Nem todo mundo é sem vergonha. Os partidos têm executiva, os diretórios regionais, tem muita pessoa boa envolvida em política, pessoas querendo ver o crescimento do país, o crescimento da educação, da segurança, de tudo que é bom, do agro, de tudo que existe, que todas as pessoas têm condições de trabalhar com dignidade para se sustentar. Só aqueles muito necessitados, muito carentes. Mas mesmo assim a gente vê cegos exercendo profissões magníficas, pessoas que têm assim, grandes dificuldades, deficiências de movimentação e tudo. Nós tivemos no mundo, né, aquele cientista, cujo nome não me vem à memória agora, Stephen King, parece, que era uma coisa, tinha uma doença degenerativa que era uma coisa terrível, mas a cabeça dele era sensacional. E ele morreu, né? Não, nem muito velho, mas viveu um bom tempo, muitos anos de vida, e sempre produzindo. Então, todas as pessoas podem produzir, não precisam ser parasitas. Mas só que no Brasil, a classe média para baixo é treinada para ser parasita do Estado. Porque o que é do Estado não é de ninguém. Nananina, não. O dinheiro que é do Estado não é que não seja de ninguém. Pelo contrário, ele é de todos. Então, ele tem que ser usado, né, da melhor maneira possível. Tem que ser dividido da melhor maneira possível. Então, mas tem gente que ficou bilionário. Por exemplo, o filho do presidente da República, do desgovernante atual da República, que é chamado pelo pai do Ronaldinho do mundo empresarial. Ronaldinho, que eu saiba, são dois grandes craques, né? Fenômenos. Um deles era o fenômeno. E o nosso Ronaldinho também não era chamado de fenômeno, mas é um fenômeno também. Um grande futebolista. Então, essas pessoas aí, que são os astros, aquele lá merece um Oscar. É? O que ele fez de bom? Aquilo ali, ó, limpava a bosta de elefante num zoológico. Bosta de qualquer bicho, né? E aí deu sorte. Entendeu? Hoje ele é o Ronaldinho do mundo empresarial. Caraca, é o nosso dinheiro que fez esse Ronaldinho. Ele não sabe fazer nada, nunca fez nada, nunca teve profissão, não estudou, não se preparou. Os filhos do Bolsonaro são super estudados, preparadíssimos. E todo dia, gente, dos mais simples aos mais intelectualizados, batem neles sem pena nem dó. Eles são assim, ó, a escória da humanidade, os filhos de Bolsonaro. É assim que julgam muitas pessoas brasileiras
julgam. Parece quando chegam a espumar quando falam eles, de raiva. E eu fico pensando, meu Deus, pura inveja. Eu gostaria de ter um filho assim, ter 10 filhos assim, como tem o Bolsonaro, todos eles, pessoas produtivas, pessoas que amam o seu país, que amam a família, que lutam contra as drogas, que lutam contra a corrupção, que lutam contra o aborto. Isso aí é ser Ronaldinho. Não fazer nada e ser riquíssimo. Isso não é ser Ronaldinho, me desculpa. Isso aí é ser um... Não vou dizer o que eu estou pensando, mas vocês pensem o que quiserem. E nós vamos... Deixa eu ver a hora aqui, meu Deus do céu. Não, tá... Meu Deus do céu. E, gente, eu tenho um problema com contas. Eu acho que estou terminando meu espaço. Mas eu espero, assim, ó, que apesar dessa repetição, apesar de eu estar trazendo coisas até desagradáveis, para que vocês acordem, nós estamos na pior fase que o nosso país já esteve. E nós estamos agora. Nós estamos assim na iminência de perder tudo, e tudo para o brejo, de nós perdermos toda a liberdade que temos. É uma ditadura. Nós já estamos na ditadura. Ela ainda não foi reconhecida aqui dentro, ou pelo menos oficialmente, mas é onde nós estamos. O nosso Congresso é uma bagunça. Nosso Judiciário é outra bagunça, faz o que não tem que fazer. Erra demais. É absolutista demais. Tem uma pessoa lá dentro que tem a mania de um rei francês famosíssimo, o Luís XIV, L'État c'est moi. Acho que foi ele. O Estado sou eu. Mas desde quando, seu Mané? Desde quando? Desde quando que você foi ungido para ser o nosso rei, nosso imperador? Não foi. Não tem um voto. Não passou trabalho na vida. Foi sempre... Quem se dá o trabalho de estudar a vida dele vai ver como é que ele foi, como é que ele subiu, como é que ele chegou lá onde chegou. E o TOEFL, então? Se nós passarmos num crivo, numa peneira, todo o Supremo e a maioria das cortes superiores, nós veremos que a maioria deles teria que estar na cadeia, cumprindo pena. Só que quem está cumprindo pena são as pessoas que eles julgam. E na maioria das vezes julgam desnecessariamente, porque são pessoas que não cometeram nenhum crime. O único crime dessas pessoas foi amar demais a sua pátria e achar que a sua presença física, vestida de verde e amarelo, com um terço na mão, com a Bíblia na mão, seria o suficiente para abrir os olhos das pessoas de bem nesse país. Só que escancarou foi os olhos da maldade, daqueles que não prestam, que são péssimos brasileiros, péssimos profissionais nas suas áreas. Esses aí, ó, eles não têm pudor, não têm prurido nenhum moral. Eles vão, abusam e vão subindo cada degrau, pisando em milhões de pessoas, em milhões de brasileiros. Então, eu faço essa parte aí, ó, desagradável, porque todo dia tem alguém que me diz, ai, tá, chega, esse papo. Agora tá mudando um pouco a canção, a letra da música. Chega. Não aguento mais nem falar em Bolsonaro nem em Lula. Não, agora a gente quer outros. O que é isso? Quer continuar sendo mané? Por mim, pode vir pela direita qualquer um outro, até que não seja o Bolsonaro. Eu acho injustiça se não for ele. Porque é tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, e que pelo que se vê, que Deus também protege de todas as formas, da maldade humana, através de facadas, das maldades, das traições, das armadilhas que fazem para ele. Mas se não tiver que ser ele, poderá ser outro, é lógico. É lógico. A gente não é fanático por ninguém. A gente é fanático por justiça. A gente é fanático por liberdade. A gente é fanático por país. E fanático, sobretudo, por um país melhor. Que Deus, que está acima de tudo, há de nos ajudar, há de nos conduzir
para esse país, para esse paraíso que nós tanto sonhamos. Não é um paraíso de deleite para não fazer nunca mais fazer nada. Não. Um paraíso onde a gente possa trabalhar com dignidade, ser pago para trabalhar com dignidade, sem precisar roubar dinheiro. Rouba quem quer, né? Sem ter que conviver com esses que gostam de roubar, e que todo mundo seja límpido de alma e que acredite na lei do retorno, minimamente. Deus, em primeiro lugar, e que também tudo tem um retorno. Que só você só colherá aquilo que plantar. Por hoje é só. E você sabe, né? Eu amo vocês. Até amanhã. E vamos continuar lutando, porque não tem outro jeito. Se a gente não rezar muito e não lutar, a gente não vai sair desse lugar. Pelo contrário, a ladeira continua nos puxando para baixo. Tá bom? Tá na hora de a gente começar a subir essa ladeira. E eu conto com vocês para isso. Até amanhã. Um comentário brilhante, né, da nossa amada Jussara Galto aí, que não perde a fé, não perde a esperança, na sua longa experiência de vida como advogada, jornalista, comunicadora, ativista política, que faz com que nós usamos da sua experiência, da sua sabedoria, para aprender também um pouco mais e viver melhor. Porque quando conhecemos a verdade, nos libertamos de muitas coisas. Isso é a Bíblia que diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.